Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Para todos que nos acompanham aqui no canal. Palavras de vida. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nós possamos imaginar. A volta de Jesus está mais próximo do que podemos imaginar. Louvado seja Deus. Aleluia. A volta de Jesus é iminente. Ela está sim por pouquíssimo tempo. Aleluia, para acontecer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já por 3 vezes, desculpa aí o barulho, irmãos, eu tô passando aqui, tá? Eu tô aqui num lugar onde tá bem perto de uma avenida. Já por 3 vezes ou 4 vezes, Deus me mostra terremoto no Brasil. Aleluia. Nós estamos vendo terremotos aí em muitos países, né? Nós estamos vendo aí noticiários de terremotos dando em vários lugares aí, né? Mas, irmãos, os brasileiros têm que se preparar. Os brasileiros têm que se preparar, porque vai haver também aqui no Brasil terremoto. Louvado seja Deus. Já por umas 3, 4 vezes Deus me mostra um terremoto aqui no Brasil. E essa madrugada Deus me mostrou em sonho. Aleluia. Um terremoto aqui no Brasil. E esse terremoto, ele é mais... A magnitude desse terremoto é a partir do 5 para frente. Deus não me revelou o estado em que vai acontecer isso, mas fato é que vai acontecer. Vai acontecer aqui no Brasil terremoto. Teve até pessoas que já falaram aí: irmã, você não falou que ia acontecer terremoto no Brasil? E cadê o terremoto? Não sei, irmão, parece que as pessoas ficam torcendo para que as coisas ruins aconteçam. Sinceramente, eu só passo aqui esse tipo de coisa porque Deus me mostra, Deus me revela coisas feias, coisas pesadas. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, quando eu passo aqui, eu não passo com alegria, não, irmãos. Eu não passo com um sorriso no rosto, não. Muito pelo contrário, Deus sabe, Deus conhece a tristeza do meu coração de ter que passar essas coisas. Louvado seja Deus, como há 1 mês e pouco atrás, Deus me revelou uma tempestade tão grande, tipo um furacão, arrancando árvore, arrancando telhados, levando até carros, né? Aquelas chuvas fortes de granizo. Deus me mostrou aquela tempestade horrível. E teve lugares aqui em São Paulo que arrancou árvore pela raiz, destelhou casas, levou carros pela enxurrada. Irmãos, eu não fico feliz com isso, não. Pelo contrário, eu fico triste, mas eu tenho que falar, porque Deus me manda avisar. Deus avisa antes de vir o mal. Deus, ele sempre avisa antes de vir o mal. Louvado seja Deus. E essa madrugada eu acordei angustiada. Porque o que eu vi, sinceramente, eu não queria que acontecesse. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Teu sangue tem poder. Tem pessoas que acham que a gente está aqui no YouTube brincando de revelação, brincando disso, brincando daquilo. Olha, para começo de história, eu nem queria estar aqui para passar esse tipo de coisa. Mas eu preciso passar porque Deus me mostrou
aleluia, como se fosse um edifício não muito alto, né? Um edifício de uma estatura mediana, um edifício não tão alto, mas eu vi aquele edifício, a terra afundava para baixo e aquele edifício era engolido pela terra. A terra afundava, era como se fosse aqueles prédios de não muito grande, né? Aqueles prédios que não tem elevador. Louvado seja Deus, de 3, 4, 5 andares, que tem de todos os tamanhos, né? Eu via semelhante a um daquele. Deus só mostrou assim, mas pode ser que seja muito pior que isso. Louvado seja Deus, não sabemos. E eu via aquele prédio, aquele, sabe, descendo, mas era como se ali ficasse embaixo, ficasse fofo, e ele descia. Louvado seja Deus. E isso por causa do terremoto. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Infelizmente isso vai acontecer. Os brasileiros têm que se preparar, porque os brasileiros estão acostumados a ver guerra em outros países. Os brasileiros estão acostumados a ver tragédia em outros países, em ver prédios desabarem de outros países, de ver furacões, tsunamis e essas coisas tudo aí em outros países, né? Os brasileiros não estão preparados para o que está por vir. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E isto é a ira de Deus, porque ninguém quer dar ouvido. As pessoas estão vendo os acontecimentos nos outros países, mas não se preparam, não se dão conta de que, aleluia, Deus tem se irado com todas as nações que têm se revoltado contra a palavra de Deus. Nações que Deus tem dado tempo para se arrepender e não se arrepende. Pessoas que teve tempo para se arrepender do pecado, da prostituição, e não se arrepende, não abandona o pecado, não abandona o erro. Então, são pessoas que estão zombando de Deus. Deus está falando e a pessoa está zombando. Deus está mostrando, está dando sinais e a pessoa está zombando. Não se conserta, vive uma vida de adultério. Pessoas crentes vivendo uma vida de adultério, vivendo uma vida dupla. Está na igreja, mas vive uma vida dupla. Vive uma vida de lesbianismo, de homossexualismo. São pessoas que trocaram a verdade pela mentira, trocaram a verdade de Deus e deram lugar a esse espírito maligno na vida dele e na vida dela. E Deus tem avisado, Deus tem falado, Deus tem avisado e tem falado, usado os profetas, usado os seus vasos, usado até crianças. Está escrito em Joel que nos últimos tempos Deus daria sonho aos velhos, aos jovens, às crianças, para alertar o povo. Daí tem pessoas que dizem assim, mas essa irmã só vê coisa ruim, essa irmã fica tendo visão disso, visão daquilo, e ela só vê coisa ruim. Mas, aleluia, eu vejo aquilo que Deus quer que eu veja, eu não vejo o que eu quero ver. Se eu visse o que eu quisesse ver, seria muito fácil, né? Seria bom demais, mas eu não vejo o que eu quero ver, eu vejo aquilo que Deus me mostra. E Deus me mostrou um terremoto terrível aqui no Brasil. Aleluia, louvado seja Deus. Então as pessoas ficam brincando, ainda zomba, né? Aleluia, ainda fica tirando sarro, fazendo pouco caso. Louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor está avisando até todo tempo. Todo tempo Ele está alertando, todo tempo Ele está avisando. Se conserta, me aceita, se arrepende, peça perdão, se humilha, sai do pecado. Quantas mulheres vivendo uma vida dupla, vivem no pecado e ainda pergunta se ela está errada ou se ela está certa. A pessoa sabe que está errada. Viver uma vida dupla de pecado, envolvida com outras pessoas, vive uma vida, um triângulo. Quantas pessoas vivem num triângulo amoroso? Triângulo amoroso. E no meio desse triângulo está Satanás.
O trono dele está estabelecido no meio desse relacionamento que Deus não aprova. Que Deus não aprova esse relacionamento que você vive aí. Um relacionamento onde você não é casada com o homem homem não é casado com você. Às vezes o homem tem até outra família. Às vezes o homem tem até outra esposa, é casado com outra mulher. E você insiste em ficar com este homem. Você insiste nesse erro, você insiste nesse pecado. Deus está avisando todo dia por meio dos profetas, por meio dos vasos, jovens, crianças. Aleluia, Deus tem usado para falar e a pessoa ainda permanece no erro, permanece e diz que não tem força para servir a Deus, mas tem força para servir o diabo, não tem força para servir a Deus, mas tem força para viver no adultério. É impressionante isso. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas vivendo erradamente, querendo aquilo que é dos outros, querendo aquilo que é do outro, com espírito de cobiça. Espírito maligno de cobiça, cobiçando o que é do outro, cobiça a casa, cobiça o carro, cobiça a esposa, cobiça os filhos, cobiça o esposo. Louvado seja Deus. Isso sem contar que dentro da igreja está cheio de mulheres nécias, mulheres cobiçando o esposo da outra, cobiçando o marido da outra, querendo o marido da outra, querendo a família da outra. Isso é pecado, isso é cobiça, isso é errado. Você precisa sair desse estado decadente de prostituição, porque isso é pecado, é errado diante de Deus. Deus não aceita esse tipo de erro. Quantas pessoas proferindo a palavra de Deus, quantas pessoas proferindo a palavra de Deus e dizendo que está salvo, mas tem nome de que vive, mas está morto, porque vive na prática do pecado, vive na prática do pecado. Aleluia, concorda com quem rouba, concorda com quem faz coisa errada. E ainda diz bem feito. Vamos nos consertar, irmãos. Vamos nos consertar a nossa vida diante de Deus, porque Deus não é brincadeira, não. E Deus está avisando, como Deus usou Noé para avisar o povo. Deus avisou, falou com Noé e mandou que Noé avisasse. Noé avisou. Noé avisou. E avisou muito, mas eles não quiseram dar ouvido, eles riam, eles debochavam, e casava com uma, e separava, e casava com a outra, e se prostituía com o outro, e se prostituía com a outra, e era se dando em casamento, e desmanchando o casamento, e fazendo tudo do jeito deles. E assim continuaram nos seus pecados, nas suas práticas, até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio e matou toda aquela geração, diz o Senhor. Matou toda aquela geração da época de Noé. Só escapou Noé e a família dele. Só. E 2 animais de cada espécie. O resto pereceu tudo. Tudo. Pereceu tudo. Tudo. Aleluia, animais, plantações, fazendas, riquezas dos homens, tudo, pereceu tudo. Não ficou nada, porque Deus destruiu aquela nação, Deus destruiu aquele povo por causa do pecado, por causa da rebeldia, porque cheirava mal diante dos olhos de Deus. E não é diferente agora, é do mesmo jeito. A pessoa casa hoje, aí fala assim, se não der certo, daqui a 5 meses, 6 meses eu desfaço o casamento e caso com outra, pego outra. É uma verdadeira imundícia, é uma verdadeira pouca vergonha, falta de vergonha na cara. O homem nasceu homem e se veste como mulher, falta de vergonha na cara. A maior parte é falta de vergonha na cara, é uma safadeza sem fim. É uma prostituição sem fim. E Deus está irado com isso. Então quando a mão de Deus desce, quando a ira de Deus desce, destrói tudo, arrasa com tudo, manda muitos para o inferno e destrói todos aquilo que ele construiu durante a vida toda. Aí as pessoas dizem que Deus é ruim, que Deus não presta, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus é esse, que não olha pelas pessoas. Mas Deus olha sim. Deus olha por aqueles que o amam, por aqueles que o respeitam. Quantas pessoas não respeitam a presença de Deus, não respeita a pessoa de Jesus Cristo, a Trindade, não respeita.
continua na prática do pecado. Aleluia. E na maioria das vezes conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece o Evangelho, mas não dá crédito. Aleluia. Brinca demais com a sorte. Brinca demais com a sorte. Por isso que muitos, aleluia, louvado seja Deus, deita e não acorda. Deita e não acorda. Louvado seja Deus. Então eu estou passando aqui para dizer para os brasileiros se preparar. Os brasileiros se preparar. Deus nem mostrou o estado porque Ele sabe. Ele sabe onde é que vai acontecer isso. Ele nem precisa mostrar o estado. Ele já falou que vai acontecer e vai acontecer. Querendo você ou não, querendo quem escuta ou não, vai acontecer. Porque já por 3, 4 vezes Deus me mostra a mesma coisa. Casas afundando. Aleluia. Vai ser terremotos em vários lugares aqui no Brasil, não só num lugar, em vários lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas não respeitam a palavra de Deus. As pessoas zombam, escarnecem, mentem. Mentem o tempo todo. Louvado seja Deus, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aquele que não estiver preparado, infelizmente, aquele que zomba, aqueles que escarnece, aqueles que vivem atirando pedra, dizendo que esse Jesus vai voltar nunca. Nunca que esse Jesus vai voltar. Esses crentes ficam pregando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Nunca que esse Jesus vai voltar. Esse Jesus não existe. Eles falam? Eles falam isso. Esse Jesus não existe. Esse povo besta, esse povo idiota, esse povo besta, bobo, fica pregando aí que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Esse Jesus não existe. Não é assim que eles dizem? É assim que eles dizem. Mas, aleluia, esse Jesus que eles estão dizendo que nunca vai voltar, vai fazer uma grande surpresa a qualquer hora dessas. Uma grande surpresa a qualquer hora dessas. Louvado seja Deus. Então fica o aviso, fica o alerta. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acordei angustiada. Acordei angustiada com o que eu vi. Meu Deus. Meu Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fica na paz de Jesus Cristo. E se você já ora, ore mais. Ore mais. Se você já serve a Deus, sirva mais. Se você já é fiel, seja mais fiel ainda. Se você é obediente, obedeça mais. Pregue a palavra. Avisa o povo. Avisa. Avisa, porque vai vir. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.